O Eduardo Cunha, ele não caiu por causa dos crimes que ele cometeu. Quem assistir o processo de cassação do mandato do Eduardo Cunha, vai ver uma coisa muito interessante. Todas as pessoas citam várias coisas que ele fez de errado e no final fala, mas não é por isso que eu estou votando, é porque você mentiu na CPI. Vocês estão entendendo? O peso de uma CPI é porque eles estão sabendo, o grupo bolsonarista sabe da importância e do poder que uma CPI tem, eles sabem o que significa uma CPI, mas eles estão fazendo de conta que não sabem. Então, neste momento, essa CPI ela tem um poder muito grande, que é o poder de obrigá-los a falar a verdade. Então nós vamos ter dois tipos de pessoas na CPI, e isso é muito estratégico. Nós vamos ter aqueles que ocupam o banco dos réus e aqueles que ocupam, obviamente, simplesmente a posição de depoentes. Um depoente não pode mentir na CPI, sob hipótese alguma, porque ele pode sair preso de lá. O relator da CPI tem poder de dar voz de prisão para o cara que mentiu na CPI na hora. Ninguém vai querer ir preso para defender o Bolsonaro. Então, para quem assistiu aquele filme O Preço de um Resgate, é mais ou menos aquilo que está sendo articulado. Agora é mais ou menos assim, salve-se quem puder e ninguém vai querer pôr o lombo na frente para salvar o Bolsonaro. Os únicos que podem ficar calados na CPI são os investigados. É por isso que é muito estratégica a ideia de colocar no banco dos réus somente o governo federal e os diretamente ligados à crise da Covid. Só esses que vão poder manter silêncio, porque eles não são obrigados a apresentar provas contra eles mesmos. Mas o secretário do Bolsonaro é obrigado a falar. Se ele for convocado, ele é obrigado a falar. Os secretários de Manaus são obrigados a falar. Então, todos os elementos que o Bolsonaro produziu fake news a respeito deles, agora serão desmentidos, mas não pela esquerda, pelos próprios funcionários do governo Bolsonaro. Isso é muito poderoso. Você imaginar que a Carla Zambelli tem um poder muito grande de influência nas redes, então no momento que ela compartilha a ideia de que Bolsonaro repassou bilhões para a luta contra a Covid, ela obviamente não esclarece que existem os repasses que são repasses constitucionais que deveriam acontecer. Neste momento, a CPI vai perguntar, por exemplo, para uma pessoa do governo Bolsonaro, qual que é o dinheiro repassado para a Covid-19? Se aquele cara usar o fake news de falar todo o repasse, ele vai preso. Então não há possibilidade das pessoas mentirem nessa CPI, porque não há possibilidade de um bobo arriscar o próprio lombo de ir preso por causa do Bolsonaro. Então, não faz mais sentido agora, nesse momento que nós estamos vivendo, que é o interesse geral de derrubar o governo Bolsonaro, ficar atacando poodles. Então, deixa o Paulo Guedes para cair junto. E muito importante, neste momento, todos estão sendo colocados contra a parede e a pergunta básica é, de que lado você está? O próprio Aras, nesse momento, é colocado contra a parede e estão perguntando para ele de uma forma muito simples. Aras, você vai continuar protegendo a família Bolsonaro, protegendo o Bolsonaro e vai cair com ele? Ou de repente você quer abandonar o Bolsonaro e continuar na PGR e manter a sua história? Todos estão pulando do barco porque só tem que ficar com o Bolsonaro nesse momento os que estão realmente comprometidos. Aqueles que não precisam salvar o próprio lombo, aqueles que estão por interesse, eles já estão percebendo que o barco vai afundar, não tem interesse para daqui 3, 4 meses, está afundando. Aqueles que estão comprometidos e que por causa da CPI podem, obviamente, ser comprometidos em crimes, esses vão lutar pelo bolsonarismo. Então o que sobra hoje, apoiando o Bolsonaro, de forma muito concreta, é os comprometidos diretamente, aqueles que têm crimes para responder, porque estavam diretamente ligados ao governo Bolsonaro, e os que ainda não receberam as informações a respeito da verdade sobre o governo Bolsonaro, lembrando que o poder de comunicação deles é tão grande que eles sempre conseguem distorcer a verdade, e obviamente aquele pequeno percentual de radicais imbecis que apoiam o bolsonarismo simplesmente pelo prazer da opressão.